Boa tarde para todo mundo, quem está vendo a gente na gravação, quem está aqui presente no momento síncrono, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente, né? Eu senti que vocês estão com dificuldades para se organizar, com dificuldades no conteúdo. Normalmente eu sempre passo um exercício por semana, no máximo 2, né? E passei também uma lista, deixei bastante prazo para esse exercício e voltando das férias, a gente volta com, né, o corpo mais devagar, a mente mais devagar. Não foi uma boa combinação, né? Vocês acho que deixaram para fazer mais para o final e é um conteúdo, acho que pela primeira vez é um conteúdo que usa coisas de várias etapas da disciplina, né? E com a quebra que a gente teve nas férias, acho que isso prejudicou bastante vocês na compreensão, na prática, né? A gente vinha fazendo exercício, fazendo toda semana, de repente tivemos férias e eu volto com o conteúdo mais difícil até agora. Então, não foi uma boa combinação. Não era o nosso planejamento inicial. Sempre gosto de dar lei das malhas, lei dos nós, em seguida divisor de tensão, divisor de corrente, porque faz muito sentido, mas em função do Covid, né, eu atrasei todo o nosso cronograma e esses dois tópicos caíram para o outro semestre. Eu inocentemente achei que ia até ser bom, né? Não, ter um descanso e tal. Não foi bom, não, né? Não deu muito certo. Então agora a gente precisa replanejar. E eu trouxe aqui para vocês a minha sugestão de replanejamento. Bom, e é uma sugestão mesmo. Eu gostaria que vocês conversassem, falassem comigo o que está acontecendo, o que eu posso melhorar. No EAD a gente fica um pouco perdido, né? Sem saber o que vocês estão compreendendo, o que não está, o que está bom, o que não está. Vocês ficam caladinhos, vocês sumiram da aula. Então, eu entendo que tudo isso, né, culminou num grande estresse com a lista 4. Então, por enquanto, ela está suspensa, a entrega, e a gente vai discutir também isso no nosso replanejamento. Alguém gostaria de falar? Dar uma olhada aqui. Essa primeira coluna é o que a gente tinha planejado lá no começo do ano, né? Já saímos disso aqui. Aqui a minha sugestão de replanejamento e aqui a minha sugestão de entregas. Professora, e só uma pergunta. Sobre voltar ao presencial, vocês não têm nem ideia, né? Não. A gente tem comissões, uma comissão local, que é da nossa escola, e uma comissão do todo o Instituto do Estado todo, que está fazendo, assim, quando voltar, como vai ser. Mas a data de volta, ninguém tem. Existe uma grande pressão, né? A rede estadual voltou, a rede municipal voltou, a gente é federal e tem uma grande pressão. Minha percepção, meu achismo, é achismo mesmo. Como vocês vão se vacinar em breve, né? Eu acho que a gente vai acabar esperando que vocês tenham completado o ciclo de vacina, ou seja, primeira e segunda dose. Entendi. Então, eu estava pensando também com os meus colegas, seria mais ou menos só o ano que vem, né? Meu cálculo é esse. Mas para você ter uma ideia, eu acho bem impossível voltar antes que todos os servidores, que é professor e quem trabalha dentro da escola, não tenha completado 2 doses, apesar da estadual ter voltado sem que isso tivesse acontecido. Eu acho isso bastante impossível. A briga vai ser muito grande, né? Então, a gente completa, quem tomou vacina primeiro já está completando, que é acima de 47 anos, e quem tomou vacina depois, que eu entrei nessa data, minha vacina está prevista para 15 de setembro, então no começo de outubro, mas eu sei de colegas que a vacina está prevista lá para o começo de outubro. Então, se a gente voltar, é meio de outubro, novembro.
Entendi, obrigada. Por nada. A Elo perguntou para a gente se eu vou dar uma explicada na lista de novo. Sim, hoje vai ser para isso. Além do nosso replanejamento. O que vocês acharam da gente ficar? Ó, eu passei a lista, acho que foi dia 5, né? Dia 12 a gente teve um momento de dúvidas, que vocês estavam meio perdidos, acho que vocês estavam com foco nos exercícios que vocês tinham que entregar naquele dia. Aí teria hoje, a aula de hoje, a próxima aula, uma semana de integração, e aí sim a gente completaria a lista 4. Eu sugiro que a gente quebre a lista 4 em 2 etapas, tá? Uma primeira etapa, talvez o exercício 1, 2, que são de divisores de tensão, 1, 2 e 5. E aqui fica 3, 4 e 6. Tá? Esse 1, 2 e 5 são o mesmo tema. 3, 4 e 6 são o segundo tema, que é divisor de corrente. Tá? Ah, professora, eu não acho legal. Eu queria ouvir de vocês. Vocês querem entregar tudo no dia 9? Eu acho melhor desse jeito aí que você fez. 3 em uma semana e depois semana de integração e depois 3 na próxima. Que a lista é muito grande. Sim, eu também concordo com o Christian. Tá, o que eu queria ver com vocês, a gente pode deixar também em aberto no dia 9, a gente retomar essa lista de exercícios, se vocês sentirem a necessidade, tá? Eu queria que essa semana da integração vocês respirassem, né? Tipo, vamos descansar, né? Vamos aproveitar, vamos fazer amizade, vamos conversar, vamos participar das atividades, porque, ó, só para vocês terem uma ideia, dia 2, depois vai ter um feriado, e vocês vão meio que tá voltando o feriado, né? Dia 9. Eu acho que talvez lá no dia 9 vocês ainda tenham dúvida. Então, eu queria deixar aqui um golezinho, né? Se vocês tiverem dúvidas, aí a gente pode passar essa lista para cá. Mas se vocês não tiverem dúvidas, tiverem ido tranquilamente, aí a gente entrega a lista aqui. Podemos deixar combinado a princípio aqui, porque senão acho que vocês vão nem tentar fazer e não vão ter dúvida, aí a gente só vai, né, colocando muito para frente. E se tiver dúvida, a gente adia tudo mais uma semana. Vocês se comprometem a tentar, pelo menos? Uhum. Tá bom, porque se vocês não têm dúvida, é muito importante fazer exercício por isso. Quando eu falo aqui, parece tudo muito simples. Vocês geralmente não têm dúvida quando eu estou explicando. E é um sentimento genuíno. Eu, como aluna, também, na hora que o professor está lá explicando, parece aquilo, né? Super de boas. De repente, a hora que eu vou fazer, eu não sei nem por onde começar. Então, hoje eu vou tentar sistematizar com vocês, que é fazer um passo a passo do que vocês vão fazer, para alguns modelos de exercício. Professora, você sempre vai fazer isso? Sempre o professor tem que fazer isso? Não. Uma das habilidades que a gente precisa desenvolver em vocês é isso. É olhar para um problema, falar, eu começo por aqui, eu tento isso, eu faço aquilo, eu vim por aqui, não deu certo, eu vou pelo outro lado, e assim por diante, tá? Eu vi que eu tentei fazer sem sistematizar, como eu sempre tento. Algumas vezes isso vai mais fácil, outras vezes vai mais difícil. E eu atribuo a dificuldade da nossa turma por essa quebra das férias, sabe? É bem nítido que vocês voltaram de férias, assim, ponto morto, e agora, depois de 3, 4 semanas, vocês estão engrenando de novo. Tá? Vocês sentiram isso em outras disciplinas? Eu senti um pouco de mim. Vocês estão com aquela preguiça, sim? Uhum. O que a gente pode fazer para essa preguiça dar uma, né, assim, um tchau para a preguiça? Pelo menos metade da preguiça. É só ir continuar fazendo os exercícios até ir se acostumando, sabe? Com o tempo vai passando. Pelo menos pra mim.
Tá, Eu então espero que vamos. passe também. Eu estou fazendo essa pergunta, que a gente teve uma reunião quarta-feira, né, ontem, e foi uma coisa que a turma de vocês trouxe essa questão, mas discutindo entre todos os professores que dão aula, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, todo mundo sentiu aquela preguiça, né, terrível. Sempre tem, mas esse ano parece que todo mundo esperava voltar presencial, né? Todo mundo esperava que agosto ia estar na escola e não está, então parece que deu aquele balde de água fria bem forte. Vocês têm esse sentimento ou não? Nada a ver. Queria estar na escola agora. Tudo a ver. Tudo a ver. Então, por isso, pensamos aí na Semana da Integração. Eu não sei se vocês estão a par já, mas essa é uma semana bem legal, que tem jogos, tem, né, recital, coisas artísticas. Desafiaram a gente, todos os professores, a participar, e eu estou aqui pensando, porque eu não. Zero artístico, né? Então, estou tentando. Se eu não participar, eu vou participar como plateia, tá? Prometo. Não estava sabendo, vocês vão ter uma semana de break. Tipo, é uma semana que a gente vai. Lembra quando vocês entraram? Vocês tinham atividade, palestra, uma coisa assim? Vocês conversaram com os alunos? Vai ser esse tipo de atividade. Não sei se vai ser a tarde toda, se vai ser todos os dias, mas é uma semana em que vocês vão ter atividade de integração. Talvez eu tenha até contado que eu não devia, mas tudo bem, já foi. Não falaram pra gente que não era para contar. Mas, enfim, né, como a gente precisava planejar, precisava contar que essa semana não vai ter aula. Se vocês até tiverem ideias e quiserem compartilhar de coisa, eu queria fazer isso, foi muito legal isso no começo do ano, queria repetir, a gente está, né, aberto às sugestões. Então, compromisso nosso é isso daqui, tá bom? Para quem não está assistindo a gente de maneira síncrona, se tiver alguma dúvida, depois manda um zap zap e a gente esclarece. Então, eu queria ir para a famigerada lista 4. Vocês estão odiando ela. O que tem na lista 4, gente? Exercício 1, exercício 2, exercício. É 6 e 7, que eu comi bola, que era para ser 5 e 6, mas é 6 e 7. Exercício 6 são de divisores de tensão. Exercício 3, exercício 4 e exercício 7 são de divisores de corrente. Então, hoje, a gente vai parar tudo na nossa vida e vai revisar o que é o tal do divisor de tensão. Beleza? Me interrompam, perguntem. O que vocês lembram do divisor de tensão? Nada. E é em série, não é, professora? Ele é em série, uma ótima característica. Ele é série. O I é o mesmo para todos. A corrente ela é igual para todos, inclusive para o REC.
Pessoal, deixa eu só olhar uma coisa aqui que é extremamente importante. Eu tinha esquecido disso aqui. Certo. Pronto. O que mais que a gente sabe? A gente falou da resistência que está em série, falou da corrente. O que será que a gente pode falar da tensão? Ela se divide nos resistores. Isso. E quando a gente soma todas elas, Arthur, o que dá? A tensão total. Que é a tensão da fonte. O da fonte igual a somatória, né, das tensões em todos os resistores. É a mesma coisa eu escrever o R1 mais o R2 mais quantos resistores tiverem, tá? Às vezes a gente simplifica para não ficar escrevendo o R, você escreve o 1, o 2, é a mesma coisa. Bom, sabendo dessas três afirmações e usando uma coisa que sempre vale, que é a primeira lei de Ohm, que é U é igual a R vezes I, a gente resolve qualquer exercício de divisor de tensão. Qualquer. Bom, são as coisas que a gente precisa saber. Professor, eu amo fórmula. Então, calma, vai chegar o seu momento. Ou vocês querem primeiro com fórmula e depois com raciocínio? Vocês decidem. Eu realmente amo fórmula. Então, vamos pôr a fórmula aqui. Temos uma pessoa que ama fórmula. Qual que é a fórmula? A fórmula é assim. O 1 vai ser o da fonte vezes a resistência 1 dividido pela resistência equivalente. Tá? Se eu tiver um circuito tipo isso daqui, aqui eu tenho 50 ohms. Aqui eu tenho 100 ohms. E aqui eu tenho o da fonte igual a 7,5 volts. Eu consigo descobrir quanto vale o 1. Consigo descobrir quanto vale o 2. Bom? Beleza? Vamos usar esse exercício para entender tanto o uso da fórmula quanto o uso do raciocínio. O que esse exercício se parece pra caramba? O exercício 1. No exercício 1, eu tenho o quê? A tensão da fonte. Tenho a resistência 1, tenho a resistência 2 e pergunto a tensão em 2. Bom? Eu vou mostrar duas formas de você resolver o mesmo exercício. Me interrompam sempre que vocês sentirem necessidade, por favor. Posso repetir. Aqui a gente tem um exercício, essa parte do exercício, João, ou do começo. Só me posiciono. Tá.
Aqui a gente tem um exercício em que eu dei para você o valor da fonte, da tensão da fonte, dei o valor do resistor e dei o valor do outro resistor. R1, R2 e fonte. Tem 3 dados. Vamos dar uma olhada para o exercício da lista. O exercício 1 da lista é bem isso. Dei a tensão da fonte, dei o R1, dei o R2. E estou procurando o valor da tensão em 2. Eu vou mostrar para vocês 2 formas de resolver esse exercício. Usando a fórmula, que é muito direto, e usando o raciocínio. Bom, vou começar pela fórmula. Que a Elô falou que ela gosta muito de fórmula. Foi a primeira que se manifestou, então vamos prestigiar a colega. E aqui eu vou procurar só o 2. Bom, vou escrever aqui, ó. Forma de O que a gente sempre precisa quando vai resolver um exercício? Isso é sempre, tá? Em física, em química, em eletricidade, em várias matérias que usam um problema com fórmulas e números, a primeira dica que eu sempre dou, a primeira coisa, o primeiro passo é listar variáveis ou dados do seu problema. O que são os dados do meu problema? Então, dá uma olhada. É tudo que eu sei sobre o meu problema. Eu sei a tensão da fonte, 7,5 volts. Eu sei o R1, 100 ohms. Eu sei o R2. Beleza. Sei mais alguma coisa? Não. De bate-pronto, não sei mais nada. Segunda coisa que a gente vai fazer. Ver a pergunta e listar fórmulas. Isso é um jeito da gente organizar o nosso pensamento, tá bom? É um jeito bem genérico, funciona com muitas coisas, por isso eu acho importante mostrar ele para vocês. Tem formas mais diretas? Tem. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou listar qualquer fórmula de eletricidade? Não. Eu vou listar fórmulas que envolvam as coisas que eu estou procurando, bom? Vamos ver. Será que essa daqui é uma boa candidata? U é igual a R vezes I? Mais ou menos. Por quê? Se eu olhar para essa fórmula, lá no caso do 2, eu não tenho nem o U nem o I. Fica difícil, né? Agora, se eu olhar para essa daqui, R1 mais R2. Parece uma fórmula adequada? Você tem tudo nela. Só não tem a REC, né? Dá para descobrir a REC? Dá. Mas é útil. Ela tem o que você está procurando? Tem o 2, que é o que você está procurando? Não tem. Vamos dar uma olhada numa terceira sugestão? O 2 é igual a U da fonte vezes R2 dividido pela REC. Ah, agora parece que está fazendo mais sentido. Bom, o
que vocês fariam daqui para frente? O próximo passo para a gente seria selecionar fórmulas, vou escrever só form, tá? E substituir valores. Então, eu selecionei essa primeira fórmula e essa segunda fórmula. A REC vai ficar como 100 mais 50. Deu 150 ohms. Agora eu tenho tudo para usar a fórmula lá do divisor de tensão? Tenho. 2. Quanto que vale o F? 7,5. Quanto que vale R2? 50. Quanto que vale a resistência equivalente? 150. O 2 é igual a 7,5 dividido por 3. 7,5 dividido... Professora, Oi, dá 2,5, é isso aí. obrigado. 2,5 volts, tá bom? Então, acabei de descobrir que a tensão que eu queria é o 2,5 volts. Isso vocês podem fazer e repetir na letra A, B, C e D do exercício 1. É assim que você vai resolver. Dúvidas desse jeito de resolver? É só isso. O que é a grande dificuldade desse exercício? Vocês estão acostumados a usar uma fórmula direto. Você só tem uma fórmula e só usa ela. Às vezes você dá uma bugada aqui, ó. Ah, eu não tenho a REC, né? Não tem, não vi que era só somar os 100 e os 50. Então é só isso. Posso resolver da forma B? Ou vocês têm perguntas? Pode resolver da segunda forma. A B. Por que eu gosto que vocês entendam tanto a forma A quanto a forma B? A forma A parece super direta e super de boas. Só que em alguns exercícios, tipo o 2, fica um pouco mais difícil de aplicar a fórmula. Então, eu gosto que vocês entendam da onde veio esse valor 2,5. A fórmula é uma simplificação, né? A gente vai combinando várias fórmulas até chegar nesse valor. Agora sim veio a mensagem que eu precisava, tá, gente? Tá chegando uma encomenda e eu preciso gerar o código. Porque hoje em dia a gente não faz mais compras pessoalmente, né? Deixa eu só encaminhar. Pronto. Agora estamos livres. Então, vamos lá para a forma B, que é uma forma mais genérica, é uma forma que a gente entende o que está acontecendo. Ou a gente se confunde mais, né? Que parece que foi o caso de vocês. Ah, eu apaguei uma coisa que não era para apagar. Chato. Peraí.
Pessoal, o primeiro passo não muda. A gente precisa, sempre que for começar um exercício, listar os dados que a gente tem, tá bom? E os dados da forma A para a forma B não mudaram, né? O que mudou para a gente vai ser a gente desconhecer aquela fórmula, tá? Aquela fórmula que a gente usou na resolução passada. Professora, está muito fácil aí ver os dados. Imagina lá no exercício do Ailson. Às vezes o exercício do Ailson é um texto, né? Tem os números lá soltos e você não sabe o que é importante e o que não é. Então, essa primeira etapa aqui, para a gente em eletricidade, às vezes parece meio besta, tá? Mas quando o exercício tem um enunciado que é na forma de texto, ela é muito importante. Então, vamos listar as fórmulas que a gente sabe. Não vale a fórmula do divisor de tensão. O que a gente já sabe aqui? Vamos olhar lá no nosso primeiro slide. Está em série. O que é a fórmula que sai daqui do tá em série? O que a gente pode escrever? A gente pode escrever que a REC é igual a R1 mais R2. O que é a segunda frase? A corrente é igual para todos os R's, inclusive para o REC. Bom, então, vamos escrever isso. I da fonte é igual a I1 e também é igual a I2. E a gente ainda não sabe esse valor. Bom, mas a gente sabe que eles são iguais. Alguém lembra o que era a terceira frase? A terceira frase já está escrita numa forma matemática. O da fonte é igual a 1 mais o 2. Vamos escrever isso. A fonte é igual a o 1 mais o 2. E a quarta frase falava da lei de Ohm. Só que aqui eu vou escrever ela de um jeito diferente. Eu vou escrever 3 leis de Ohm. Uma que vale para a fonte. O da fonte é igual a REC vezes I. E esse I aqui pode ser qualquer um desses. Tá? Você descobrir primeiro. O 1 é igual a R1 vezes o mesmo I, porque eles são todos iguais. E o 2 é igual a R2 vezes o tal do I. Beleza? Qual que era o terceiro passo? Quem lembra? Selecionar as fórmulas e substituir os valores. Exatamente, Camila. Então, vamos fazer o terceiro passo. Tá? Esse terceiro passo, eu vou escolher as minhas fórmulas. Ó, vamos dar uma olhada. Nessa primeira fórmula, a gente tem tudo para descobrir o REC, por exemplo? Tem. Que tal a gente usar ela para alguma coisa? Se a gente tivesse o REC, vamos pensar. Já tem um número para o REC. Tem um número para tensão da fonte? Tenho, o 7,5. Já tem um número para o REC, já descobri lá da primeira fórmula. Dá para eu descobrir o valor do I? Dá. Então, ó, eu vou colocar de vermelhinho aqui quem eu vou descobrir. Vou colocar ela aqui. Vai ser a segunda fórmula que eu vou usar. Beleza.
Já sei o valor do I, acabei de descobrir ele. Se eu jogar aqui nessa última fórmula, eu tenho o valor de R2? Tem. Dá para descobrir o valor do U2, que é justamente o que eu quero encontrar? Sim. Então vai ser a minha terceira fórmula. E aí eu vou descobrir o U2, tá bom? Vamos substituir esses valores juntos? O REC vai ser R1, que é 100, mais 50, deu 150. O da fonte, eu vou só escrever de novo a fórmula, tá? O da fonte é igual a REC vezes I. O da fonte, eu tenho 7,5. É igual a REC 150 vezes I. I é igual a... Quem fica em cima na fração? 7,5 ou 150? Bugaram? 7,5. 7,5, isso. O que estava acontecendo no semestre passado? Vocês, como todas as turmas, às vezes na pressa de trocar as coisas de lado, vocês trocam quem fica para cima e quem fica para baixo. Então tomem muito cuidado, principalmente que vocês estão naquela preguicinha, dá um pouco de problema isso, tá bom? Então, 7,5 dividido por 150 igual a 0,05 amperes. E agora, nossa última fórmula, o 2 vai ser o R2 vezes o I. Por que I? Porque o I da fonte é o mesmo do I1, que é o mesmo do I2. Bom, o 2 vai ser 50 vezes o 0,05, que, graças a Deus, dá 2,5 volts. Bom? Perguntas aqui? Ainda parece muita adivinhação o que fazer? Ou deu uma clareada? Tranquilo, professora. Querem tentar fazer a B usando isso? A 1A, 1B, alguma dessas aqui? Pode ser? Dou 5 minutinhos aí para vocês fazem? Aham. Com fórmula é mais simples. Concordo, tá? Agora eu quero ver você usar a fórmula no 2. Tem jeito de usar, tá? Já vou contar. Professora, para a gente fazer qual da 1? Desculpa. O que você quiser. É para você testar se você está com dúvidas. Qualquer um. Eu não vou resolver ele, não. Você vai resolver e vai me falar se está com dúvida. Ou se foi de boas. Vou sim, Júlia. Vou deixar os quadros e vou deixar a aula gravada.
Pessoal, parem um minutinho aí. Antes que eu me esqueça novamente, no replanejamento a gente também precisava replanejar a nossa vida de notas, tá? Essa lista 4, a ideia é que ela, em vez da gente fazer o projeto, a gente faça a lista de exercícios como a gente fez nos bimestres anteriores, tá? E as atividades semanais valham 3 pontos. A questão é, a gente vai ter uma lista só, não vou fazer 2 listas. Vocês preferem que eu dê nota? Na verdade, não faz grande diferença, mas eu posso dar 2,5 para entrega aqui, né? Valendo 2,5 essa entrega e valendo 2,5 essa daqui. Ou posso dar 5 para tudo? Não sei o que vocês preferem. Faz diferença para vocês? Vocês têm alguma outra sugestão para notas? Posso jogar mais pontos aqui para atividade semanal, mas acho que vocês já entregaram algumas, a gente não vai ter tantas atividades semanais assim. Não sei, professora, porque, tipo assim, se você fazer 2,5 nos 3 primeiros e 2,5 nos 3 outros, vai acabar dando 5 no final. É que assim, às vezes alguém perde o prazo de entrega. Ah, sim, entendi. Talvez. Pensem sobre isso, tá? Não vamos fechar então, não. Pensem. Minha sugestão é só mudar aqui, ó, projeto para lista de exercícios, que é a lista 4. Tá? E deixar as atividades semanais 3 pontos. Essa é a minha sugestão. Mas aí, na semana lá na frente, aqui a gente discute. Bom, e aqui ficou, na verdade, exercício 2, 1, 2 e 6, né? Porque eu tenho problema de contagem. E 7. Tá bom? E aí, como é que foi resolver o exercício 1? Deu certo aqui, usando as fórmulas. Precisa de mais tempo para ver se tem dúvidas? Deu certo. Topam ir para o 2? Vamos. Então, eu vou criar um exercício parecido com esse, tá bom? Deixa eu só salvar. O que a gente tem de dados nesse exercício? Tensão da fonte, tensão em 2, a resistência em 2, e eu pergunto a resistência em 1, né? Então, esse daqui eu não tenho, mas esse daqui eu tenho. Vocês querem que mude os números ou não? Acabei não perguntando. Não precisa mudar, não. Precisa não? É bom que a gente já sabe a resposta, né? Esse daqui vai ser o R1 e esse daqui vai ser 2,5 volts, tá? A gente vai fazer da mesma forma.
Na forma A, nós vamos usar a fórmula, né? A gente tem direito de saber a fórmula. Na forma B, a gente não tem direito de saber a fórmula. O que a gente sabe aqui? O que são os dados? O F é 7,5 volts. A resistência 2 é 50 ohms. E a tensão em 2 é 2,5 volts. Bom, quais são as fórmulas que a gente sabe? A REC, a gente sempre lembra dela, que é o R1 mais o R2. A gente sempre lembra da primeira lei de Ohm, U é igual a R. Nem seguir essa... Vou seguir o que a gente fez no outro exercício. A corrente da fonte é igual à corrente 1, que é igual à corrente 2, que é igual a uma corrente qualquer, tá? E que a gente não sabe esse valor. O que mais que a gente sabe? A gente sabe que o U da fonte é igual a U1 mais o 2. Sabemos mais alguma coisa? Nesse caso, a gente sabe que o 2 é igual a U da fonte vezes R2 dividido pela resistência equivalente. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos selecionar fórmulas. O detalhe aqui é que não é tão direto. Na REC, eu não sei nem a REC, nem o R1, mas ela vai ser usada, tá? Ela vai ser usada um pouquinho depois. A gente vai usar primeiro essa daqui. Eu quero que vocês tentem, né, fazer, usando primeiro essa fórmula de baixo, para encontrar para mim a REC e depois para encontrar o R1 aqui. Tentem aí, por favor. Só um minutinho, eu já
E aí, pessoal? Como foram? Tô tentando aqui ainda. Então, tá bom. Querem uma ajudinha ou querem continuar tentando? Ah, eu quero uma ajudinha. Então, peraí. Só... Mas... Não tem jeito. O Gabriel vai ficar assim meio desfocado às vezes. Não dá nada não. Ele acordou, viu, gente? Tem dias que é difícil. Aqui. Bom, pessoal, a gente vai começar por aqui. O que é o segredo? É a gente não ter medo de deixar o REC como uma variável, como uma coisa que a gente não sabe o valor, tá bom? Parece estranho e diferente, mas é o que a gente vai fazer. Vamos repetir aqui. O 2 vale quanto? 7,5, certo? Opa, o 2 não, desculpa. O 2 vale 2,5. O da fonte, 7,5. R2, 50. O REC, a gente não sabe. Vou passar o REC para lá multiplicando. 2,5 vezes REC é igual a 7,5 vezes 50. Passo 2,5 para lá dividindo. REC é igual a 7,5 vezes 50 dividido por 2,5. Aqui, ó, você cancela, fica 3 vezes 50, que deu 150 ohms. Professora, eu não queria saber nada do REC. Beleza, tô sabendo. REC deu 150, né? Isso vai ser igual a R1 mais R2, que é 50. Portanto, R1 deu 100 ohms. Tá? Então, o que é importante a gente lembrar aqui... Ai, Jesus, sem mouse é difícil, peraí. O que é importante a gente lembrar aqui é que daqui, né, nós viemos para cá. Tá? Compreenderam, pessoal? Aham. A Heloísa falou que não entendeu. Tá. Vamos lá, Elo. Esquece essa segunda parte. Vamos olhar só para o uso dessa primeira fórmula. Vamos olhar daqui para baixo. Até os 150, foi ou não foi? Não. Então tá bom. Então vamos começar do começo. O que é bem diferente do que a gente está acostumado é justamente, primeiro, encontrar uma coisa que a gente não está procurando. Eu não estou procurando REC, né? Na verdade, eu estou procurando R1. Mas por que eu acho o REC? Porque tem uma fórmula que, se eu soubesse o REC, eu conseguiria achar o R1 numa boa, né? Estão me vendo, ouvindo? Aham. Tá. Então, vamos usar essa primeira fórmula. O 2 é igual a UF vezes R2 dividido pelo REC. Sei tudo menos o REC, então vou substituir valores, tá? 2,5. O da fonte, 7,5. R2, 50. E o REC é quem eu quero encontrar. Bom? Vou passar o REC para o outro lado multiplicando. Ele estava dividindo, então ele
sobe multiplicando. REC é igual a 7,5 vezes 50. Aí agora é a resolução da equação, tá? 7,5 vezes 50, o 2,5 que estava do outro lado passou dividindo. Na hora que você fizer essa conta, você vai achar o valor de 150 ohms. Foi ou não? Tá. Então agora me acompanha aqui, ó. Voltei para essa seta azul. Vou usar a fórmula do REC ser R1 mais R2. Sei o valor do REC? Sei, substituo. Sei o valor de R1? Não, quero encontrar. Sei o valor de R2, 50. Então, na hora que eu faço a conta, eu acho que o R1 é igual a 150 menos 50, deu 100 ohms. Foi essa segunda parte? Então, beleza. Queria que vocês agora tentassem resolver um exercício usando essa forma de resolver, por favor. Topam? Então, já volto. Qualquer coisa me chamem. Dá 2, Elô. Ó, vamos dar uma olhada aqui na 2. A 2 é desse tipo. A 2 eu estou perguntando o valor de R1. Bom?
E aí, pessoal, como é que tá? Vamos então mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou criando aqui para a gente resolver da forma B, tá bom? Como se a gente não soubesse essa fórmula aqui. Terminamos aí, pessoal? Vamos lá. Então, vamos olhar para a forma B de resolver nosso exercício, né? Que é a forma B. Só um minuto que eu preciso ver o que a criança quer. Aí, pronto, já achei. Na forma B, a gente esqueceu aquela fórmula que a gente usou. Mas a gente lembra da primeira lei de Ohm. A gente sabe que a U da fonte é igual a REC vezes I. A gente sabe que a U2 é igual a R2 vezes I. E a gente sabe que a U1 é igual a R1 vezes I. Vamos dar uma olhada no que a gente tem de informações e o que a gente pode usar. Nossa, desculpa. Vamos dar uma olhada. Essa primeira fórmula aqui, a gente tem tudo para poder usar ela? Tem. Temos o 2, temos o R2 e vamos descobrir justamente o valor de I. Então, vamos usar ela. Tá? Depois que eu souber o valor de I, pessoal, será que eu posso usar essa fórmula aqui? O que eu vou descobrir? O REC. Depois que eu descobri o REC, como é que eu faço para descobrir o R1? Uso a primeira fórmula de todas. Tá? Então, a gente vai usar essa daqui primeiro, essa daqui em segundo lugar e essa daqui em terceiro lugar. Tá bom? Vou lá usar elas. Quanto que vale o 2? 2,5. Quanto que vale R2? 50.
Quanto que vale I? Vou descobrir. I vai ser 2,5 dividido por 50. Eu lembro lá do resultado, 0,05 amperes. Aqui, entenderam? Ou não? Por mim, eu entendi. Beleza, vamos passar então para a fórmula 2. Qual que é o valor da tensão na fonte? 7,5. Qual que é o valor de REC? Ainda não sei. Mas eu sei o valor da corrente, que é 0,05. Então, REC vai ser 7,5 dividido por 0,05, que dá 150 ohms. Tá? Ah, professora, eu não acreditei em você, não. Vamos fazer. 7,5 dividido por 0,05. Tcharam! 150. Até aqui, tudo bem? Que parte, Lô? Na 1, na 2 ou em tudo? É o mesmo exercício, só que eu estou resolvendo de uma outra forma. Antes eu estava mostrando isso daqui, ó. Que era usando essa fórmula do divisor de tensão. Agora eu estou usando sem essa fórmula. É a forma B de resolver. Tá? Ah, professora, eu já gostei da forma A, nem quero aprender a forma B. Beleza, tá? Só um minuto, Gabriel. Mamãe já te dá, tá? Vamos lá. Então, agora eu tenho o valor de REC. Que tal usar a fórmula 3? Filho, mamãe esqueci. Ó, valor de REC, 150. Espera aí, gente, só um minutinho. Ó, tem o valor de REC, que é 150. Criança é muito difícil, gente. 150. O valor de R1 eu não sei. E o valor de R2 eu já sei. Só um minutinho, gente. Pronto, voltei. Agora só eu. Vamos voltar lá. Deixa eu refazer aqui esse último, que a gente teve algumas interrupções, né? Aqui eu estou usando essa terceira fórmula, que é o REC é igual a R1 mais R2. O valor do REC eu tinha acabado de calcular, 150. Valor de R1 eu quero descobrir. E valor de R2 eu tinha lá do começo do exercício. Se eu colocar 150 menos 50, eu acho lá que o R1 vale 100 ohms. Tá bom?
São duas formas de fazer a mesma coisa. Professor, o monitor me mostrou uma terceira forma. Na verdade, esses exercícios, eles têm várias formas. Principalmente quando você vai avançando aí na prática com fórmulas, a gente não tem medo de usar as coisas com letrinhas, tá? Eu sei que vocês sempre têm a vontade de ter uma letrinha só na equação. Às vezes a gente usa mais de uma letrinha, vai juntando fórmulas e encontra o que a gente precisa, que uma coisa cancela com a outra. Mas vocês não têm essa habilidade e eu sei que isso dá um baita medo. Então, com calma, a gente vai adquirindo essa habilidade. O que o monitor mostrou para vocês requer um pouco mais dessa habilidade. Muitas vezes, a gente passou pelo estágio que vocês estão e esquece como que é isso, tá? Eu sempre procuro dar aula para alguém assim, uma pessoa individual, porque eu vejo como ela está pensando. Então, às vezes, na sala de aula, vocês vão me ver sentar do lado de vocês, porque eu gosto muito de lembrar como é o pensamento de vocês pela primeira vez com a matéria. Depois de um tempo, a gente perde esse traquejo, principalmente em exercícios mais complicados. Então, por isso que, às vezes, a explicação do monitor te confunde, mas ele te explica de novo, você pode perguntar de uma outra forma, tá bom? Então, tenham calma, eles sabem. Talvez eles só não estejam muito acostumados com o jeito de pensar pela primeira vez na matéria. Querem fazer mais um exercício? O que vocês acharam? Ficaram com dúvidas? Dá para resolver o 2? Dá para resolver o 6? O 6 ele é bem parecidão com... Deixa eu pegar aqui. Com esse, tá? Bem parecidão com esse. O que vocês tiveram de super dúvida aqui nesse exercício? Que eu lembro que muita gente perguntou, professora, da onde sai esse 9? Que você escreveu aqui, mas não tinha lugar nenhum. Da onde sai esse 9, gente? Tensão da fonte, que é o 10, é igual a tensão em 1, que eu não sei, vou chamar de 1, mais a tensão em 2, que era 1 volt. Então, sobrou 9 para cá. Tá bom? Por isso que aqui ficou 9. E o que mais que eu sei aqui? Eu sei que tem 10 miliamperes, ou seja, 0,01 ampere. Então, dá para você descobrir o R aqui. Tá? Esse exercício, ele parece demais com o exercício 2 da lista. Perguntas, dúvidas? Professora, Hum, você pode explicar 6B? Sabendo que podemos dividir a tensão através de uma associação em série, calcule R de forma que o componente possa ser alimentado. Tá? Eu quero saber qual que é o valor dessa resistência R. É a mesma coisa que eu fiz aqui de pergunta. Qual que é o valor desse R aqui? Só que eu escrevi isso de um jeito chique. Por que é a mesma coisa? Na letra A, você calculou a resistência do dispositivo. Você tem a tensão e tem a corrente, dá para você calcular a resistência. Então, você calculou, você já sabe qual que é esse valor aqui, ó. R dispositivo. Aí na letra B, eu peço para você repetir o exercício 2, basicamente. Entendi. Querem tentar fazer o 6? Comigo aqui? Pode ser? Então, vai lá. Vou me mutar aqui.
Oi, Júlia. Eu vi aqui seu pedido. Júlia, eu queria que a gente deixasse a 4 e a 3, assim como a 7, para a aula que vem, para a gente fazer um pouco de cada vez. Se você estiver ansiosa aí com a entrega da 4, a gente pode ficar um pouquinho mais, ou então eu gravo um vídeo só para você, porque seria o mesmo raciocínio, tá? A gente poderia tanto fazer de uma fórmula usando a fórmula, quanto uma forma sem usar a fórmula, tá? O que você prefere? Que a gente fique um pouco mais tarde ou para a semana que vem? Semana que vem a ideia é fazer essa mesma coisa com 3, 4 e 7. Então tá bom. O problema que a Camila relatou aqui para a gente é um problema comum. Como é que vocês estão em física quando o problema é um texto? Vocês também sofrem? Aham. Então vamos lá. Nós vamos. Deixa eu salvar aqui. Salvar. Deixa eu abrir. Pronto. O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Sempre. Primeiro passo. O que a gente combinou que vai ser? Vocês já esqueceram o que a gente combinou? Listar As variáveis. as variáveis. Aham, então vamos lá. 1. Isso aqui é uma variável, um dado. Isso aqui é outro dado. Então, vamos ver. Um dispositivo eletrônico é alimentado em 5 volts, 30 miliamperes. Tá? Então, eu vou chamar ele de U do dispositivo. Eu estava resolvendo em azul. Peraí que eu tenho um TikTok com as cores. U do dispositivo é 5 volts. O que mais que eu sei do dispositivo? Sei que a corrente do dispositivo é 30 miliamperes, que eu já vou escrever assim, tá, gente? 3. E o que mais que eu sei? O que é o outro dado?
Era para eu ter sublinhado 3 coisas. Faltou essa daqui. É a tensão da fonte. Ela é 9 volts. Beleza? O que era o próximo passo que a gente ia fazer? Ver as fórmulas. Mas a gente precisava olhar também qual que era a pergunta. Qual que é a pergunta na letra A? Calcule a resistência do dispositivo eletrônico. Resistência qualquer ou a resistência do dispositivo? Opa, do dispositivo. O que relaciona resistência, tensão e corrente? Aquela nossa fórmula muito clássica. U igual a R vezes I. U do dispositivo é igual a R do dispositivo vezes o I do dispositivo. Aqui a gente sabe que o I do dispositivo, I da fonte, I da outra resistência, é tudo igual, tá? Mas como eu chamei de dispositivo, vou continuar usando. Agora, terceiro passo. O que é o terceiro passo? Substituir valores. Qual que é o U do dispositivo? 5. R do dispositivo estou procurando. E do dispositivo 0,03. R do dispositivo é 5 dividido por 0,03. Horrível. 5 dividido por 0,03. 166. Vou deixar 166, tá, gente? 11. Beleza? Agora vamos redesenhar. Isso aqui foi a letra A. Vou copiar esse slide. E agora o que a gente tem de dados, a gente agora já tem o valor da resistência do dispositivo, que é 166 ohms, tá? Vocês querem que resolva usando a fórmula ou não? Qual a fórmula? A fórmula. Com ela. Ninguém gostou do outro jeito. Tudo bem. 66. Então, nosso segundo passo, vou colocar ele aqui, ó, é listar as fórmulas. A primeira fórmula que a gente sabe é que a REC é R do dispositivo mais do R que a gente não sabe, né? Qual é a pergunta mesmo? Valor de R. Essa é a pergunta. O que mais a gente sabe? Porque a gente sabe que a I da fonte é igual a I do R e I do dispositivo. Beleza? Sei que a tensão da fonte é a tensão R mais a tensão no dispositivo. Sei também que a tensão no dispositivo é igual a tensão na fonte vezes a resistência do dispositivo dividido pela resistência equivalente. Qual que é o pulo do gato aqui? Igual vocês fizeram lá na questão 2. Primeiro, vocês vão encontrar o REC usando essa fórmula. E depois vocês vão encontrar o R substituindo o valor de REC nessa primeira fórmula. Ficou muito parecido com o exercício 2 agora. Nós vamos fazer ele. Qual que é o valor do U do dispositivo? 5. Qual que é o da fonte?
9. Resistência do dispositivo, 166, dividido por REC. REC vai ser 9 vezes 166, dividido por 5. Aqui eu estou sendo mais bruta nas contas, tá? Mas se você fizer a conta devagarzinho, você vai ver que é isso. Por 5. E aqui, provavelmente de vocês não vai dar 300 certinho, porque eu usei, né, todas as casas da minha calculadora. Mas eu usei já de propósito, para dar um número bonito. 300. Vamos. Sei que é 300 ohms. Então, vou substituir aqui, ó. REC, RD, mais R. REC vale 300. RD vale 166 mais R. R é igual a 134. Alguém faz a conta para mim? Essa segunda parte, a letra B, é a repetição do exercício 2. A única parte diferente foi a letra A. Bom, se eu tivesse dado para vocês o valor do RD, seria igualzinho o exercício da letra do exercício 2, qualquer letra dele. Entenderam? Querem que repita? Aham, entendi. Então, minha dica, e ela vale para várias disciplinas, é pegar o enunciado e traduzir ele de uma linguagem que eu chamo de linguagem em português, né? Linguagem escrita, para uma linguagem mais matemática, mais simbólica. Porque as nossas fórmulas, elas têm símbolos, têm letras, né? Tem números. Então, a gente fica sem saber o que usar. A hora que a gente faz esse primeiro passo, como a gente vai identificando cada número, fica mais fácil escolher no segundo passo que fórmula usar. Isso vale demais para a física. Tá? Grande parte da dificuldade de vocês em física é traduzir o exercício de uma linguagem escrita para uma linguagem matemática. E vocês só vão conseguir fazer isso fazendo. Beleza, pessoal? Então, Beleza. ficamos para a semana que vem com a entrega, né, do 1, 2 e 6. Espero ter ajudado. Fico à disposição para dúvidas. Se alguém continua em desespero por algum motivo, me procure. Bom, vamos conversar. Não sofram. E eu falo isso em nome de todos os professores. Conversem com a gente. Bom, conversem. Não fiquem nervosos, estressados. A gente já vive um momento tão estressante. A escola não é para ser isso. A escola é para vocês aprenderem. Muitas vezes a gente erra na forma de cobrá-los. E a gente só sabe que está indo além da conta na hora que vocês falam alguma coisa. Tá bom? Então, essa conversa é realmente bem mais franca dentro da escola que vocês estão agora do que qualquer outro lugar que vocês vão estar. Não falem, 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 falem. Obrigada pela presença. Vou encerrando a nossa gravação. Uma boa semana.